Olá, sejam bem-vindos ao canal do Cidadania e Vida Portuguesa. Meu nome é Thalitiane e hoje eu vou falar sobre o passaporte Covid europeu e o impacto que isso terá sobre os turistas brasileiros. Mas antes, peço que se inscreva no nosso canal, deixe seu like aqui nesse vídeo e ative as notificações, porque assim toda vez que nós postarmos um vídeo novo no nosso canal, você será avisado. Então o tema de hoje é passaporte Covid europeu e o impacto que isso terá sobre os turistas brasileiros. Existe todo um movimento dentre vários países na criação de um passaporte no qual identifica cidadãos que tomaram ou não vacina contra o Covid-19. Mas nós vamos aqui falar sobre o passaporte Covid europeu, que, na verdade, o nome correto é Certificado Verde Digital. Ele já foi aprovado pela Comissão Europeia e a tendência, a princípio, é que ele passe a funcionar, ou seja, o sistema passe a funcionar a partir de junho, ou seja, no início do verão europeu, para que assim possa movimentar o turismo dentro da União Europeia. Mas já existem algumas críticas e alguns conflitos que eu vou explicar. Mas o que seria esse certificado? Como o próprio nome já diz, é um certificado, no qual o seu portador terá informações, ou seja, onde constará informações sobre o seu portador. Que informações são essas? Terá informações como se esse portador do certificado já tomou a vacina contra o Covid e qual foi o tipo de vacina, se ele já foi infectado alguma vez e se ele já fez o teste PCR e esse teste, claro, foi negativo. Então são essas informações que irão constar nesse certificado, que será emitido através de um QR Code que pode ser impresso ou então que vai constar online no telemóvel, por exemplo. Então, e como que esse cidadão obtém esse certificado? Através do centro de saúde do seu país. Ou seja, o próprio cidadão é que deverá requerer esse certificado verde digital. Alguns conflitos que já existem e que é por isso que ainda está sendo discutido agora nesse mês de maio, é que o Parlamento Europeu ele quer que não haja restrições aos portadores desse passaporte. Que tipo de restrições são essas? Ou seja, que não seja exigido ao cidadão portador desse passaporte que faça quarentena, ao desembarcar no país de destino, ou então que faça um novo teste. Existem outras questões também. O Parlamento Europeu quer que esse teste seja universal e também gratuito a todos os cidadãos, para que assim facilite o acesso e possa assim a viagem ser acessível para todos os cidadãos dentro da União Europeia. Mas não é tão fácil, pois na prática cada país tem o controle sobre as suas fronteiras. Então, por mais que o cidadão seja portador desse passaporte, não significa que o país para o qual ele pretende viajar não exija dele uma quarentena ou então um teste ao desembarcar, E a crítica é exatamente nesse sentido, de que adianta ter um passaporte, que você fez, ou seja, de que adianta você ter um passaporte se você vai ter que fazer uma quarentena ou então um novo teste. Ou seja, no fim, esse passaporte só seria válido para aqueles que tomaram a vacina. E em relação aos turistas brasileiros, que impacto que isso tem? Pois bem, por enquanto, o Brasil ainda continua com restrições para fins de turismo aqui dentro da União Europeia, tanto Portugal quanto a União Europeia, porque o Brasil continua como epicentro da epidemia. Independente disso, tem a questão das vacinas também. Mas e no momento em que não houver mais essas restrições, aqueles que tomaram a vacina poderão viajar para Portugal ou para a União Europeia? Bem, o conflito está exatamente na questão da Coronavac. A União Europeia não aprovou a imunizante Coronavac e a Coronavac também ainda não foi certificada pela OMS. Então, nós não sabemos qual será o desfecho em relação a isso, já que grande parte das vacinas utilizadas no Brasil é a Coronavac. Então, por enquanto, são essas as notícias que nós temos aqui sobre o passaporte Covid europeu. E você, que é neto ou filho de português,
quer vir morar em Portugal ou então passear em Portugal ou dentro da União Europeia, basta fazer a sua nacionalidade portuguesa. E para isso, entre em contato conosco pelo nosso e-mail contato@cidadaniavidaportuguesa.com.